Olá, meus amigos e minhas amigas. Vocês viram aquele caso louco, maluco, de um caminhoneiro que saiu lá, tinha carregado Heineken em Ponta Grossa, aqui perto de mim, perto da cidade de Curitiba, e de repente ele saindo muito louco lá da cidade de Ponta Grossa, veio para Curitiba e acabou atingindo 200 carros, né? Ele atingiu acho que uns 20 carros, causando um grande estrago. Vai estar aqui na minha tela, você vai ver. Lembram dele? Pois é, vejam só, quero já utilizar esse exemplo para falar de vocês aqui da influência da sentença criminal sobre a ação indenizatória, sobre o juízo cível. Então eu quero falar com vocês hoje desse assunto, um assunto que vou fazer a diferenciação aqui entre responsabilidade penal e responsabilidade civil. E para deixar já a sua curiosidade aguçada, eu vou fazer as seguintes perguntas para você. Veja só, a primeira pergunta que te faço é interessante esperar a conclusão do inquérito, mais ainda, esperar que saia a sentença transitada em julgado lá na ação criminal para que você ajuize a respectivação indenizatória? Te dá mais segurança, sim ou não? Você vai ter que me responder. Depois, também te faço a pergunta, se eu espero muito, será que minha pretensão não corre o risco de prescrever? É importante saber, né, senhores? Porque hoje nós temos prescrição do direito material e temos lá mais ainda prescrição intercorrente para nos atrapalhar. Vejam lá, que não viu prescrição intercorrente, eu tenho um podcast excelente sobre isso lá com o professor Maurício Doutor, e também tenho uma aula minha sobre isso na minha página no YouTube, lá no Leonardo Agostini Advogado. Pois bem, além disso, esperar demais, será que eu não corro o risco de ver o devedor esvaziar os bens? É, senhores, nem todo mundo é sério nesse mundo. Tem muito devedor aí que tem advogado que também é um pouquinho mais espertinho e fala, ó, esvazia o patrimônio que você vai perder. E além disso, eu faço uma última pergunta. Se eu tenho dúvida com relação à autoria ou à materialidade, por exemplo, eu tenho lá um caso de um deepfake. Eu estou usando muito esse exemplo, né, porque em tempos de redes sociais, eu tenho lá um aluno, um grupo de alunos que está sendo acusado de manipular a imagem de uma criança, de uma menina, fazendo com que a honra dela, fazendo com que ela se sentisse vilipendiada na sua honra, na sua moral. Então criaram lá uma página falsa e um vídeo falso, como se ela fosse garota de programa. Imagina essa menina com 15 anos de idade lá na escola, está sendo ali vítima de bullying. E aqui a pergunta que eu te faço é: você não tem certeza se aquelas pessoas que você imagina que tenham causado aquele dano são as verdadeiras autoras do deepfake? Você sai ajuizando já a ação diretamente, correndo o risco de uma sucumbência. Imagine que sejam 10 pessoas e dessas 10 pessoas você perca a ação e não comprove a autoria e materialidade desse fato na ação indenizatória, nós teríamos uma grande sucumbência. Será que é aconselhável esperar ou não a sentença criminal transitar em julgado, a investigação criminal chegar ao fim e ao seu curso, para que você promova a respectivação indenizatória? Pois é, vejam quantas perguntas já te fiz aqui, e todas as perguntas serão respondidas por mim nesse nosso encontro, em que falaremos da influência da sentença criminal sobre o respectivo juízo cível. Então, da influência da ação lá criminal, do inquérito policial e da ação criminal no juízo cível. Veja isso, há uma influência importantíssima, e é isso que eu quero que vocês fiquem super afiados. Para quem me conhece aí, já sabe, né? Está acompanhando aqui, seja o curso, seja então minhas aulas no YouTube. Eu sou Leonardo Agostini, um professor de Direito Civil, mas também muito mais um advogado especialista em ações indenizatórias, que está querendo aqui fazer com que você seja o melhor profissional, seja a melhor profissional na defesa dos interesses do seu cliente. Muito bem, comecemos pelo início, senhoras. Quando eu estou falando aqui nesse nosso curso, nesses nossos encontros, quando eu estou falando de responsabilidade, eu fiz várias diferenciações. Vocês já viram as várias espécies, né? As diferenças entre responsabilidade direta e indireta, também da contratual, extracontratual, veremos ainda subjetiva e objetiva, tudo isso para você ficar afiado. E agora eu quero falar da diferença do penal para o civil. Você já se perguntou qual é o objetivo da ação penal e qual é o objetivo da ação civil? Civil, aqui, a ação indenizatória. Às vezes você trabalha tanto que você nem se faz essa pergunta, mas eu te respondo, há uma diferença muito grande. Tá aí o exemplo do caminhoneiro alucinado, senhores. Vejam lá, o que acontece
conceitualmente, há uma diferença da esfera penal para a esfera civil. Por quê? Porque o que eu busco lá quando eu estou querendo ajuizar o Ministério Público, né? Que geralmente, nos casos mais graves, é o Ministério Público que vai atuar. Quando o Ministério Público está querendo investigar o agente, chegar a uma sentença, ele quer o quê? Ele quer condenar o agente para que a sociedade puna o agente. Então, conceitualmente, a finalidade da repercussão penal ou da esfera penal é punir o agente. E já do civil é só reparar o dano. Eu quero que essa vítima tenha ou tente voltar ao estado anterior da coisa. Se não consegue voltar ao estado anterior da coisa, eu tenho que daí reparar pelo substitutivo, que é uma indenização, e reparar em dinheirinho. Então aqui conceitualmente já há uma diferença. E essa diferença conceitual vai refletir no que? Na esfera do campo probatório. Isso é muito importante que você relembre. Se você sabe, você tem que relembrar. Se você não sabe, fique sabendo da diferença. Veja só, por que digo isso? Porque quando eu estou dentro de uma ação penal, a prova tem que ser forte o bastante para convencer o juízo sem qualquer dúvida. O juiz não pode ter dúvida para condenar, porque eu estou restringindo direitos e, em alguns casos, estou restringindo a própria liberdade do indivíduo. Então, ali há a busca da verdade real e exige-se uma comprovação com uma prova muito forte para que haja condenação, para que eu possa encarcerar uma pessoa, correto? Já no civil não. A diferença como é reparar o dano e eu quero tentar deixar aquela vítima não tão desassistida para que ela possa sobreviver àquilo que aconteceu, ela possa minimamente esquecer, se não apagar totalmente, mas minimamente ter uma compensação pelo prejuízo que ela sofreu. A ideia então é que eu me contento com uma verdade minimamente satisfatória, porque eu estou na busca da verdade chamada formal. Então, lá no penal eu estou na busca da verdade real e aqui no civil eu me contento com a verdade formal. E diante disso, a minha prova pode ser até frágil e mesmo assim eu posso obter uma condenação, porque eu estou tratando de patrimônio, direito patrimonial, não estou tratando de restrição de direito e principalmente da liberdade da pessoa. Então aí nós já vemos uma característica importante, uma diferença importante entre essas duas searas e que vai repercutir amplamente lá no direito penal e influenciar, obviamente, a sentença do criminal quando ela possa influenciar aqui a sentença do civil. Continuando, senhores, eu vou apontar algumas diferenças que eu acho importante que você tem que dominar aqui para que você possa trabalhar muito bem. Com relação às diferenças, o que eu tenho que fazer? Com relação a essas diferenças, desculpem, senhores, eu tenho que saber os objetivos, a diferença da prova, como é que se dá a condenação e se eu posso condenar terceiros, no caso da responsabilização penal e diferenciar da responsabilização civil. Então vejam aí na minha tela as principais diferenças que você não pode esquecer. Na ação penal, lá na seara penal, como disse, o objetivo é punir. Eu quero punir o agente. Correto? Para que ele não faça mais o que fez e também para que outros não se sintam estimulados também a fazer aquilo, cometer atos ilícitos. Correto? Então a sociedade tem interesse na punição. Com isso, o ônus da prova, como eu estou tratando da liberdade das pessoas, eu transfiro esse ônus da prova sempre para o acusador. Então aqui é a vítima como assistente de acusação, ou principalmente o Ministério Público, o Estado, através do Ministério Público, é quem vai acusar o réu de um determinado comportamento ilícito. Então, quem acusa aqui é sempre, quem vai ter que provar é sempre quem acusa. Então, o ônus da prova sempre cabe a quem acusa. Já no caso de condenação, como disse no início, nós só temos uma condenação com prova robusta, prova séria, inequívoca. Sempre lembrem lá, inclusive dos filmes, na dúvida não se condena, eu tenho aqui indúbio pro réu, na dúvida eu não vou condenar o réu. E a última particularidade bem interessante é, no caso, existe responsabilidade indireta? Não, você já assistiu comigo e sabe o que é comigo, você estuda comigo, o que
que é a responsabilidade direta, é aquela que pode ser inclusive por fato de outrem, né? Eu não cometi o ato, mas mesmo assim respondo pelos efeitos daquele ato. Então, o empregado meu pegou meu carro e acabou colidindo no carro de outra pessoa, eu vou responder com o meu patrimônio por ato do empregado, correto? Então, ali é a chamada responsabilidade indireta. No cível, eu tenho possibilidade? Já adianto que sim. E no penal? Não, eu não tenho essa possibilidade. Só responde o indivíduo por ato próprio, não responde por ato de terceiros. É uma grande diferença. E aqui, então, quando eu estou falando do cível, vejam só a diferença. O objetivo é reparar, correto? Já o ônus da prova, veja que eu posso ter um ônus da prova que seja até do ofensor. Tanto é que vocês veem isso lá no CDC. No CDC eu posso o quê? Inverter o ônus da prova e falar: você, fornecedor, comprove que esse produto não é defeituoso. Então eu inverto o ônus da prova, eu inverto a lógica do sistema. Ele não fica naquela posição confortável aguardando só que eu tenha eventualmente que eu, vítima, tenha que comprovar de forma robusta que o produto era defeituoso. Não, eu alego, comprovo que sofri um dano e indico aqui, com a minha verossimilhança, da minha alegação, que aquele dano decorreu do uso inadequado ou de uma fabricação inadequada daquele produto, e ele, fornecedor, é quem vai ter que comprovar. Além disso, senhores, como já falei também, a prova frágil já serve. Aquele mínimo de provas, o juiz pode utilizar esse mínimo de provas para a condenação da gente. Então, o juiz pode, sim, com prova mínima, mesmo com prova mínima, condenar a gente. E no caso da responsabilidade direta, aí sim há uma grande diferença, né? No caso da responsabilidade direta, aqui cabe sim, senhores. No caso do cível, cabe a responsabilização indireta, como dei o exemplo do patrão por ato do empregado, no 932 do Código Civil, correto? Mas no caso do penal, não. Se o empregado cometeu um ato ilícito criminal, quem responde é o empregado. Na seara civil, o patrão responde, mas lá na seara criminal não responde. Felizmente, até agora, né? Porque daqui a pouco, não sei se não pode haver uma mudança e daí coitados dos patrões respondendo por ato do próprio empregado. Veja só, estas aqui são as informações importantes e principais e primordiais para que você saiba minimamente agir e se defender. Agora vamos lá ver como é que funciona ou quais são aqui as confluências e se existe o que eu diria aqui, uma influência, né? Uma influência da responsabilidade, da sentença criminal sobre o juízo civil. Será que há uma influência? Eu estou aqui com a influenza da gripe influenza, né? Eu estou no inverno e de repente estou falando muito de influenza. Na realidade estamos aqui falando de influência. Vamos lá de novo. Será que há uma influência da sentença criminal no civil? Eu te pergunto. Será que o que o juiz decidiu no criminal obrigatoriamente se transfere para o civil e acabou? Não se discute mais? É isso que nós precisamos ver. E a resposta estará para você muito delimitada lá no artigo 935 do Código Civil. Dá uma olhadinha lá no artigo 935, você verá que este artigo ele fala que aquilo que se decidiu no criminal será respeitado pelo juiz do cível. E ele fala, os dois sistemas são independentes, mas obviamente que fará coisa julgada quando existir essa prova da materialidade e da autoria estiver comprovada. Isso não pode mais se discutir lá no cível. Então eu digo que o artigo 935 adotou o sistema de independência entre as esferas, entre as instâncias civil e penal, sendo possível a propositura das suas ações de forma separada. Mas o mais importante, essa independência é relativa. Por quê? Porque uma vez reconhecida a existência do fato da autoria no juízo criminal, essas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo civil. E dou um exemplo aqui do recurso especial 1.829.682, onde se discutiu exatamente isso. Se eu comprovo que o autor é o autor do fato, tá? O inquérito policial foi aberto, a sentença, o processo criminal, então, em decorrência desse inquérito também evoluiu, e lá ao final a sentença passada em julgado, transitado em julgado, tem que ter trânsito em julgado, não esqueçam disso, tá? Porque enquanto não houver trânsito em julgado, não há aqui a formação da coisa julgada lá no cível. Pois bem, lá transitou em julgado reconhecendo a autoria e materialidade,
c'est fini, acabou. Eu posso só pegar aquela sentença, transportar, ir lá no civil e executá-la. Tá? Eu só vou daí liquidar o dano, Fora disso, não. Daí eu tenho aí a independência do juízo civil e do juízo criminal. É importante também mencionar, não esqueçam lá, que o próprio Código de Processo Penal, e aqui é uma medida bem criticável, né? Doutrinas já desde o início critica, e revisão do Código Civil também quer modificar isso, falando lá, salvo engano, no artigo 387 do Código de Processo Penal. Se não tiver, corrige isso aqui na tela, o editor corrige na tela, porque eu não sou civilista, não sou penalista, né, senhores? Mas aqui, quando nós estamos lá vendo no Código de Processo Penal a possibilidade de que o juiz, né, de que haja ali a ação ex delito, que haja a condenação do indivíduo no criminal, abriu-se a possibilidade de que o juízo criminal fixasse uma indenização chamado de o mínimo reparatório. Então falasse o seguinte: olha, você foi condenado por estupro, tá? Tá bom. Condenado por estupro, eu sei que tem um dano moral in re ipsa da pessoa que foi aqui vítima dessa violência sexual. Então, como eu já não preciso de mais elementos para entender que ocorreu o dano moral, eu, juízo criminal, já fixo o próprio dano moral lá na sentença criminal. Só que o que se critica até hoje é que o juízo criminal não está habituado a sentenciar ou liquidar dano do cível. E às vezes ele liquida o dano errado. É claro que o Código de Processo Penal, aqui houve a tentativa de falar que de fixar-se um mínimo reparatório. E daí a vítima executaria esse mínimo reparatório e depois pleitearia o mais, o plus, aquilo que ela não teve no total, comprovando lá para o juiz do cível que aquela sentença foi insatisfatória. Mas se critica muito porque falando, olha aqui, fixou acima do que devia, ou inferior do que deveria, aí eu vou ter que discutir, reabrir essa discussão no cível. Enfim, esta medida é muito criticada, mas vocês têm que saber que ela existe. O juiz do criminal não faz nada errado se ele fixar um mínimo reparatório lá na sentença criminal que reconhece a autoria e a materialidade e, obviamente, condena o ofensor. Então, fiquem sabendo disso.